Olá magos e magas, eu sou o Day, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir falando sobre Black Clover aqui no canal e bem, dessa vez a gente vai seguir falando sobre a família do Asta, sobre o passado do Asta, o que ele realmente viveu no mundo de Black Clover até agora. Muitas revelações ainda estão sendo feitas e muitas dúvidas sempre vão surgindo. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui agora nesse vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, atualmente em Black Clover muitas revelações foram feitas, muitas confirmações também foram feitas. A gente agora já descobriu como o Grimório do Asta chegou até o garoto da Antimagia, que basicamente o escolheu quando a Antimagia nasceu. Sabemos que o demônio da Antimagia era um demônio que não tinha nenhuma mana e não tinha magia própria, acabou escapando do mundo dos demônios pro mundo dos magos, conhecendo uma humana, vivendo com ela, e graças à tela perdida acabou se fortalecendo. O seu corpo em algum momento dentro do Grimório do Trevo de 5 Folhas passou a emanar um poder especial e aí ele ganhou a Antimagia e nessa mesma época o Grimório aparentemente escolheu o Asta. Acontece que em meio a muitas confirmações, muitas dúvidas também surgiram, pois a humana que eu acabei de citar, como a gente sabe, ela era alguém muito parecida com Asta, tanto em aparência e também em personalidade, onde ela dizia que aquele demônio não era alguém mau, assim como Asta sempre dizia, e estava sempre sorrindo mesmo nos casos difíceis. Afinal a gente conheceu a sua história, ela vivia isolada porque absorvia mana e vitalidade e por esse motivo ninguém podia se aproximar dela. E a gente sabe que mesmo com tudo isso, mesmo sofrendo muito, ela vivia sorrindo. O Asta passou pela mesma coisa. Então a gente sabe que eles são extremamente parecidos, mas ainda não houve a confirmação se ela realmente seria sua mãe. No canal a gente já citou as possibilidades, eu pessoalmente acredito que ela seja sim a mãe do Asta, e eu já expliquei a linha do tempo de como tudo funcionaria se ela realmente fosse mãe do garoto da Antimagia. O que a gente sabe é que Lista, a moça que criou aquele demônio, a moça que ficou ao lado do demônio da Antimagia, ela realmente, aparentemente, teve um filho que perdeu. Ela ficou sem ele, teve que manter distância dele e o levou em um cesto, assim como aconteceu com Asta, e o deixou. Isso a gente sabe porque não foi mostrado. Lista dizia que nunca ia abandonar Lieb porque ela não queria sofrer a mesma coisa que sofreu no passado. Ela não queria perder o seu filho novamente. E por esse motivo, como sabemos, ela aparentemente se sacrificou na batalha contra Lúcio. Acontece que se ela realmente for a mãe do Asta, a gente não sabe quem seria o pai do garoto da Antimagia e porque eles não estavam vivendo juntos. Quem era realmente a família de Asta e de Lista. Afinal, ela passou a viver em algum momento sozinha, mas a gente não sabe exatamente em que momento isso aconteceu. Pois como a gente sabe, conhecemos alguém com uma condição muito parecida com a da Lista, que era o Henry, mas a gente também sabe que sua condição era diferente. Eu já falei sobre isso aqui no canal. A Lista absorve mana e também vitalidade, tirando a vida daqueles que estão perto dela, enquanto o Henry acaba absorvendo apenas mana e ele absorve de uma grande distância. Não só isso, como a gente já sabe que ele foi amaldiçoado, mas a gente não sabe o que aconteceu com Lista. Não sabemos quem seria o pai do filho dela, se ela teve aquele filho antes de ser amaldiçoada, antes de receber aquela habilidade que acabava tirando a vida de todos à volta dela, ou se ele acabava de alguma maneira sendo imune a isso. O possível pai do Asta não teria mana, mas aí teria que ir além, afinal ele não teria vitalidade também pra conseguir sobreviver, não basta apenas não ter mana, e a gente também não sabe se aquilo nela seria uma maldição. E aí, se aquilo for uma maldição, existe a possibilidade dela ter tido seu filho antes de ser amaldiçoada, e o seu marido ou teve que ficar longe dela, ou também acabou sendo amaldiçoado. Com isso surgiram várias e várias teorias, algumas delas diziam que Lista, a mãe de Asta, teria sido amaldiçoada graças ao pai de Asta. Afinal, ela começou em um certo momento a absorver mana e também vitalidade. Talvez ele tenha uma maldição parecida, a maldição de não ter magia nenhuma. E então a mesma pessoa que teria o amaldiçoado em algum momento foi atrás da família dele e acabou se encontrando com Lista, fazendo uma maldição diferente. Neste momento, sabendo do perigo que a sua família estaria correndo, Lista pode ter deixado seu bebê, e assim teria nascido Asta ou algum antepassado do Asta, e assim várias e várias gerações de magos que não poderiam ter mana nenhuma, até que chegou no garoto da Antimagia que a gente conhece agora. Afinal, não dá pra saber exatamente se Lista é ou não a mãe de Asta ou se ela é uma parente distante de Asta. O que a gente sabe é que aparentemente existe uma grande ligação entre ela e o garoto da Antimagia, e o que a gente não sabe é como aquele garoto realmente deixou de possuir mana. Afinal, tudo mudou graças à revelação do Lieb. Antes a gente acreditava que talvez por estar ao lado do demônio da Antimagia ou por ter sido predestinado a isso, o Asta teria nascido sem mana nenhuma, mas agora a gente sabe que ele foi escolhido por aquele Grimório porque ele não tinha mana. O Grimório da Antimagia o escolheu porque Asta era alguém como Lieb que não possuía nenhum poder mágico. Então por que ele não possui esse poder? Possivelmente isso estaria ligado à sua família, mas a gente sabe que não está ligado diretamente à Lista, porque ela possuía mana, ela possuía sua própria magia, ela tinha a habilidade de uma magia de inventário, ela era capaz de guardar itens em uma espécie
espécie de magia espacial onde ela era capaz de criar um próprio espaço, por mais que pequeno que seja, e guardar vários objetos, independente do tamanho. Enquanto isso, Asta teria nascido sem magia nenhuma. Então não tem como isso estar ligado à lista, afinal a sua própria maldição, se realmente for uma maldição, não se parece com aquilo. Afinal, ela pegava a mana dos outros e não perdeu a sua própria mana. Enquanto isso, o que a gente sabe é que ela teve um filho em algum momento e o deixou em algum lugar. E independente se ele for realmente o Asta ou um ancestral do Asta, é importante sabermos que possivelmente veio do pai a falta de mana, e que possivelmente aquela criança nasceu antes de Lista ter aquela maldição. Afinal, algumas coisas foram ditas que nos revelaram isso. Ela disse que foi obrigada, que teve que se mudar para viver longe dos vilarejos, afinal tinha aquela habilidade. E por ela dizer que ela teve que se mudar, isso mostra que ela não vivia ali sozinha desde o início. Ela no passado teve uma vida em algum lugar até que aquela habilidade surgiu, ou seja, nesse meio tempo ela pode já ter convivido com seu filho por alguns dias, por alguns meses, tanto faz. A questão é, ela aparentemente não tinha aquela maldição desde o início, e aparentemente aquele cesto foi deixado em algum lugar antes dela ter aquele poder. E como a própria Lista disse, ela não queria ter que deixar o seu filho, ela não queria perder Lieb assim como o perdeu, ou seja, ela não deixou ele porque quis, então possivelmente ela acabou realmente o deixando por causa daquela habilidade de absorver vitalidade, por causa da habilidade de absorver mana e vitalidade. Isso também indica que Lista não teria ela desde o início, e por esse motivo ela precisou se afastar do seu filho e de todo mundo quando recebeu aquela aparente maldição, que é muito mais forte que a do Henry por também absorver vida. Isso nos faz acreditar que aparentemente o possível pai do Asta ainda está vivo, vivendo em algum lugar, ou simplesmente que o Asta pode ter uma família misteriosa no mundo de Black Clover. Afinal, Lista também teria deixado a sua família também quando ela ganhou aquela maldição, e nesse meio tempo ela teria deixado aquele cesto na igreja, ou seja, mesmo que não for o Asta e forem ancestrais do Asta, se o pai do Asta sobreviveu ao encontro com a pessoa que amaldiçoou Lista, pode ser que o Asta também tenha a família do seu pai ou do seu ancestral vivendo no lugar próximo onde Lista encontrou Lieb, onde Lista viveu com Lieb. Ou seja, seria muito parecido com o que aconteceu agora com os elfos. Como a gente sabe, quando a Tétia sobreviveu com seu filho, ela passou a viver afastada em Elícia, e ali uma nova geração de herdeiros também do reino de Clover foi nascendo, e só agora Noelle veio aos conhecer. A mesma coisa pode estar acontecendo com Asta também, ele pode ter o seu pai e a sua família vivendo em algum lugar. Isso tudo, todas essas possibilidades surgiram agora com essas novas revelações de Black Clover, que por mais que sejam revelações, trouxe ainda mais confusão. E sim pessoal, em Black Clover ainda existem vários e vários segredos. Como eu disse, essas revelações foram feitas agora, muitas novas revelações, mas a gente não sabe exatamente como organizar cada uma delas e como cada uma delas explicaria o destino do garoto da antimagia, explicaria o destino do Asta. A questão aqui é o seguinte, o pai do Asta poderia explicar muito do que ele vive. Afinal, a gente sabe, como eu disse, o Grimório do Trevo de 5 Folhas escolheu porque ele não tinha mana. Mas por que ele não tinha mana? Independente dele ser parente da Lista ou não, dele ser filho da Lista ou um descendente, a gente sabe que existe uma ligação entre ela e o Asta. E então o pai do Asta, ou um antepassado bem distante, pode ser este responsável. Pode ser aquele que fez com que o Asta não tenha magia hoje. Pode ser que algumas gerações da família do Asta não tenha mana, não tenha magia. Existe alguém no passado do garoto que não teve esses poderes mágicos por algum motivo. Ele acabou perdendo sua mana ou sacrificou a sua mana. E tudo isso deve ser importante para o desenrolar do futuro de Black Clover. Pode ser que mais uma pessoa, além do Lieb e também que o Knight, esteja planejando se vingar dos demônios, esteja planejando acabar com todos os demônios agora. E essa pessoa pode ser o pai do Asta. Na verdade, tem tudo para ser o pai do Asta. O pai do Asta, ou talvez toda a sua família, pode ser inimiga dos demônios. E tudo isso agora está ligando todo o destino do garoto da antimagia, que aparentemente já está predestinado a enfrentar a Tríade. Mas comenta aí embaixo tudo o que vocês acham sobre isso, o que vocês imaginam sobre o pai do Asta, sobre Lista e sobre essas novas revelações. Comenta aí. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!